Uma noite de Halloween. Era Halloween, e as ruas estavam enfeitadas com lanternas de abóbora e enfeites assustadores. Mas Richard, um homem de meia-idade que há muito vivia sozinho, não tinha planos de sair. Ele optou por passar a noite assistindo a filmes de terror, aproveitando o silêncio de sua casa e a atmosfera que a noite oferecia. À medida que a noite caía, algo dentro dele ansiava por companhia, mesmo que fosse apenas uma criança fantasiada pedindo doces. O silêncio estava inquietante, e apesar da paz inicial, Richard sentia-se estranhamente desconfortável, como se algo mais observasse a noite. Por volta das 6h30, finalmente o sino tocou, ecoando pela casa. Richard levantou-se com uma pontada de esperança e foi até a porta. Ao abri-la, seu sorriso de boas-vindas congelou. Diante dele estava uma figura alta e encapuzada, vestindo uma máscara branca macabra que escondia qualquer traço de emoção. Os olhos do visitante eram duas fendas escuras, fixas nele com uma intensidade quase sobrenatural. "Quer um doce?" perguntou Richard, tentando disfarçar o desconforto. Ele estendeu um punhado de doces, que foram recebidos sem uma palavra. A figura deu um passo para trás, sem quebrar o contato visual, e depois virou-se, desaparecendo na escuridão da rua. Richard fechou a porta, mas não conseguia tirar a sensação inquietante que aquele encontro lhe causara. Ele voltou ao seu filme, mas seus olhos voltavam constantemente para a porta, esperando um novo toque. Poucos minutos depois, um som distinto quebrou o silêncio. Era como se algo estivesse arranhando levemente uma das janelas. Richard congelou no sofá. Por mais que tentasse ignorar, o som parecia aumentar, como se o visitante misterioso estivesse tentando forçar sua entrada. O coração de Richard batia mais rápido, e ele finalmente se levantou para verificar. Mas ao olhar pela janela, não havia ninguém. Ele deu de ombros, tentando se convencer de que estava imaginando coisas, e retornou ao sofá. Foi então que ele ouviu passos atrás de si. Lentamente, ele se virou, e lá estava a mesma figura, agora dentro de sua casa, apenas a alguns metros de distância. Richard não conseguiu gritar, paralisado de medo. A figura o encarou por longos segundos antes de repente virar e sair pela porta, deixando Richard em estado de choque. Tentando recuperar a calma, Richard pegou o telefone e pensou em chamar a polícia, mas algo o impediu. E se ele estivesse apenas imaginando tudo aquilo? Decidiu trancar todas as portas e janelas, certificando-se de que ninguém poderia entrar. Contudo, ao retornar para a sala, ele notou algo estranho. Na mesa de centro, onde ele havia deixado o saco de doces, havia uma pequena marca de mão suja e pegajosa, como se o visitante tivesse deixado uma assinatura antes de ir embora. Richard limpou a mesa com pressa, o coração ainda martelando. Ele estava certo de que aquilo não era normal, mas estava relutante em pedir ajuda, sentindo-se tolo. Então, pegou um copo de água e voltou para o sofá, tentando acalmar os nervos. Os minutos se arrastavam, e a tensão não diminuía. Cada som que ele ouvia parecia amplificado. O vento lá fora fazia as árvores se agitarem, e Richard começou a imaginar sombras se movendo do lado de fora das janelas. Quando o relógio bateu 11 horas, ele se preparou para ir dormir, mas sua mente insistia em reviver os momentos assustadores daquela noite. No entanto, ao chegar em seu quarto, Richard encontrou uma surpresa ainda mais perturbadora. No chão, ao lado de sua cama, havia um pedaço de papel amassado. Ele o desdobrou com as mãos trêmulas e leu uma mensagem escrita em tinta vermelha: "Eu voltarei." O medo de Richard estava agora além do controle. Ele trancou-se em seu quarto, com o coração disparado. Pensou em ligar para um amigo, mas estava tão tarde, e ele ainda temia que ninguém acreditasse na história bizarra que tinha para contar. De repente, a campainha tocou novamente, dessa vez em uma sequência ininterrupta. Richard cobriu os ouvidos, tentando abafar o som ensurdecedor.
Mas, após alguns minutos, ele não aguentou e desceu até a porta. Quando abriu, esperava ver a figura mascarada novamente. Mas o que viu foi pior. Uma fileira de pegadas de lama levava da porta até o seu quarto, cada passo marcando a promessa silenciosa de que o visitante realmente retornaria. Determinado a encerrar aquele pesadelo, Richard pegou um bastão que guardava para emergências e esperou na sala, mantendo a porta entreaberta, preparado para enfrentar o que viesse. A figura apareceu novamente pouco antes da meia-noite. Sem qualquer hesitação, entrou pela porta, caminhando em direção a Richard. Desta vez, Richard não ficou paralisado. Ele levantou o bastão e avançou em direção ao invasor. Porém, ao se aproximar, ele percebeu algo que o fez congelar. A figura levantou a máscara, revelando um rosto pálido e familiar. Era o próprio Richard, encarando uma versão distorcida de si mesmo, com olhos vazios e um sorriso diabólico. Richard sentiu seu mundo girar, sua mente confusa tentando processar o que via. O reflexo sombrio começou a rir, uma risada gélida que ecoou pela casa. E então, de repente, tudo ficou escuro. Quando Richard acordou, ele estava deitado no chão de sua sala, sozinho. A casa estava em silêncio, e não havia sinal da figura sinistra. Ele olhou ao redor, tentando entender se tudo fora um sonho horrível. Contudo, ao tentar levantar, algo caiu de seu bolso. Ele pegou o objeto, sentindo o coração gelar. Era uma máscara branca, idêntica à que a figura usara. Em pânico, Richard olhou ao redor e percebeu que as pegadas e a mensagem ainda estavam lá. Naquela manhã de Halloween, Richard sabia que nunca mais estaria realmente sozinho. A figura não era um invasor qualquer, mas uma parte sombria dele mesmo, uma sombra que, de alguma forma, se libertara para assombrá-lo.